Está começando mais um podcast Conecta Jornalista e hoje vamos falar sobre os desafios do jornalismo nas plataformas digitais. E para isso, vamos falar com o professor, jornalista e doutor em Comunicação e Cultura Contemporâneas, Rodrigo Carreiro. Rodrigo, é um prazer receber você aqui. Para iniciar o nosso bate-papo, eu quero saber quais são os desafios do jornalismo nas plataformas digitais. O jornalismo precisa enfrentar diversos desafios. É difícil até responder assim rapidamente, mas podemos aí dizer que são 3 grandes desafios. O primeiro deles é tentar adaptar a sua linguagem a novas plataformas, a novas formas de consumo e produção, né? É sempre um desafio quando novas tecnologias surgem, e aí eu estou falando também de rádio, de televisão, quando surgiram, impõe ao jornalismo uma barreira que é adaptar a sua linguagem e tentar adequar o que ele está tentando passar, as informações que devem ser passadas ao público com os gostos desse novo público que foi criado a partir dessa plataforma, né? A segunda coisa é tentar criar novas formas de conteúdo, novas formas de produção que se coloque como inovadores, né? O jornalismo tem essa característica, como eu falei, desde que surgiram novas tecnologias, rádio, televisão, o jornalismo sempre tenta inovar e buscar mostrar ao público aquilo que ele não está acostumado de uma forma inovadora e sempre deixando claro, mantendo os aspectos éticos da profissão, né? E particularmente com relação às plataformas digitais, o jornalismo deve se impor enquanto profissão, enquanto prática profissional importante e imprescindível para a democracia, né? Como nas plataformas digitais as pessoas têm acesso fácil e ágil a todo tipo de produtor de conteúdo, de forma de produzir, novas formas de produzir conteúdo, e isso faz com que o jornalismo busque novos desafios, busque inovar e busque se reafirmar enquanto uma profissão, enquanto uma prática de importância, de interesse público, uma prática que acrescente e que cada vez mais se transforme e se impõe enquanto uma profissão das mais importantes para uma democracia, né? É o jornalista que busca a fonte segura, é o jornalista que tem a técnica para escrever. Então, assim, em meio a um ambiente em que as pessoas podem produzir conteúdo das mais variadas formas, o jornalismo tem que estar atento para se impor enquanto uma profissão de importância para a democracia. A maneira de se relacionar com o público mudou? Sim, a maneira de se relacionar com o público mudou muito porque o público está próximo ao jornalismo, próximo aos jornalistas, né? Não há uma distância tão grande como existia antigamente, né? E mais do que isso, como as pessoas hoje têm capacidade de produzir conteúdo, produzir informação, né? Ele meio que esse público meio que se coloca lado a lado do jornalista e está constantemente desafiando esse jornalista a ser mais assertivo, a ser mais importante, né? A conseguir criar mecanismos para se aproximar do público, mas mantendo sempre a sua ética, né? Tudo aquilo que a gente aprende na faculdade é importantíssimo nesse momento, né? Como a informação jornalística é passada nas plataformas digitais? A informação jornalística tem várias formas de ser passada, de ser transmitida nas plataformas digitais, né? A gente tem diversas características que fazem com que os jornalistas tenham para si esse desafio de inovar, né, e de estar próximo ao seu público, né? A gente tem diversas características como a multimedialidade, né, a interatividade, né, e a personalização. Então o jornalismo em si tem que estar atento a isso para se adaptar a sua linguagem a essas novas plataformas digitais. Mas acho que o mais importante não é nem isso, porque isso com o tempo as pessoas vão se adaptando, né? Tanto o público quanto o jornalista, essa adaptação existe naturalmente, né? Agora acho que o mais importante é manter a ética, né? E se impor enquanto peça fundamental para a democracia, principalmente porque a gente precisa entender que o jornalista é aquele cara, é aquela pessoa, é aquele profissional
que tem que passar informação de interesse público da maneira mais isenta possível. E isso deve ser mantido independentemente de qual plataforma tecnológica estamos falando. Como deve ser o profissional atuante nas mídias sociais digitais? Hoje ele deve ser muito versátil. Eu acho que é uma das características mais importantes aí. O ser versátil não quer dizer que é fazer o mesmo trabalho de 3 pessoas, né? Tirar foto, escrever, editar, publicar. Não é isso. Ser versátil é você entender o público, né? O público ao qual se destina o seu trabalho, sua revista, seu jornal, sua televisão, enfim, seu meio, e conseguir se adaptar à forma como essas pessoas estão consumindo, né? É sempre uma relação dialética, é aquilo que o jornalismo apresenta enquanto inovação também, buscando se reafirmar enquanto profissão importante para a democracia, mas também levando em consideração aquilo que o público demanda de você. Então, eu acho que o profissional nas mídias sociais digitais deve sempre estar atento para inovar, para ser versátil, para conseguir ampliar a sua linguagem e alcançar o máximo de público possível, né? Qual dica você dá para o profissional que quer sair dos meios tradicionais para produzir conteúdos na internet? Olha, eu acho que não existe isso de um profissional sair de meio tradicional para produzir conteúdo na rede. Hoje em dia, as coisas estão muito imbricadas, andam muito em paralelo. É muito difícil um profissional que queira ganhar status, que queira uma boa posição na sua profissão, não tratar de internet, tratar com as mídias sociais, né? Muito complicado. Eu acho que não tem dica, é a realidade, é você chegar, imaginar que o mundo é esse e você deve se adaptar a ele, né? Correr atrás de se capacitar, se for o caso, né? Mas, assim, eu acho muito difícil hoje em dia alguém viver apenas, entre aspas, dos meios tradicionais. Iniciar um projeto não é fácil, mas como e quais ferramentas são necessárias para ganhar um espaço nas plataformas digitais? A primeira coisa que deve ser feita é você fazer uma verificação do que está sendo produzido sobre aquele tema, sobre aquele nicho que você quer atingir. Então, vendo o que está sendo produzido, você vê o que é bom e o que é ruim e consegue estabelecer uma relação para você tirar proveito disso. A segunda coisa é estar atento às mudanças. Esse meio muda bastante, né? Um ano alguma plataforma específica é a moda, no ano seguinte já é outra, no ano depois é outra e por aí vai. Então, o jornalista tem que estar atento para que essa produção de conteúdo, né, seja versátil, seja adaptável para diversas plataformas diferentes, né? O terceiro ponto é conhecer seu público. Você precisa conhecer para quem você está falando, né? Por mais que o jornalista trabalhe para um público amplo, né, e trabalhe sempre com pautas de interesse público, é preciso entender que a internet trabalha com públicos de nicho, né? A gente tem diversos exemplos assim, tanto em trabalhos jornalísticos quanto em trabalhos que divulgam informações gerais, de entretenimento, por exemplo. Então, esse é um ponto. Outro aspecto que eu acho que talvez seja o mais importante é produzir, porque por mais que existam formas ilegais ou antiéticas de se conseguir seguidores, por exemplo, né? Comprar curtidas, que existe muito, você só vai conseguir criar um público forte, criar um produto bom se você produzir em escala, produzir mesmo se não tiver com uma qualidade tão boa, mas produzir para que você com o tempo ganhe o seu público, crie o seu público e a partir daí se desenvolva e melhore o seu trabalho. Para se ter sucesso na internet, é preciso ter dedicação total, assim como um emprego nos meios tradicionais? Primeiramente, não existe essa divisão meio tradicional, internet, não existe isso mais. A Rede Globo está produzindo conteúdo para televisão, TV aberta, ao mesmo tempo em que produz material para a internet. Esses produtos se entrelaçam, né? Aquilo que você vê na internet, daqui a pouco está na televisão, que daqui a pouco volta para a internet. Então não existe essa dicotomia, né? Não tem como, né? É óbvio que é um emprego normal, é óbvio que é um emprego tradicional. Eu acho que a gente tem que parar de pensar essa dicotomia, essa divisão, que não faz mais sentido nenhum na prática. E para encerrar o nosso bate-papo, como é que você imagina o jornalismo de um futuro próximo, a partir da atual forma de atuação no meio digital? Bem,
o jornalismo ele sofreu nos últimos 20 anos uma crise muito forte, né? Com a chegada da internet, com os novos meios, né? Esses desafios que eu falei, esses desafios de se adaptar a esse novo meio, que muda muito rápido. Eu acho que isso abalou profundamente o jornalismo aí nos últimos 20 anos. Porém, o que eu tenho visto, né, a partir de agora, nos últimos 2, 3 anos para frente, é que o jornalismo está ganhando nova força, porque as pessoas perceberam a importância e o peso que um jornalista tem na vida delas, né? Por mais que a gente consuma informação produzida pelas pessoas comuns, os cidadãos, e isso é legal, isso é ótimo que aconteça, por mais que isso aconteça, as pessoas perceberam que o jornalista ele deve ser pago, ele trabalha para passar informação, para transmitir informação, conteúdo de maneira ética, isenta, imparcial. E as pessoas percebem isso, percebem a diferença, né? Com tanta informação acontecendo no mundo, com tantas pessoas produzindo conteúdo no mundo, e esse aí é outro aspecto, é necessário que exista um profissional que faça, digamos assim, uma curadoria dessas informações. Quem é esse profissional? É o jornalista. O jornalista filtra as informações que chegam às suas mãos, né? Pelo filtro, né? Pelo viés do interesse público, e repassa essas informações para as pessoas consumirem. Esse é o trabalho do jornalista. Então, essa é a ponte. O jornalista é a ponte entre a informação bruta e o cidadão. Transformar essa informação bruta em uma informação de interesse público, né? Então, as pessoas comuns, cidadãos como nós, que produzem conteúdo diariamente na internet, não estão preocupados com isso, porque obviamente não são pagas, não são profissionais para isso. E o jornalista é o profissional, né? Então, acho que nos últimos anos agora, eu vejo que o jornalismo vem ganhando nova força, porque também passou por esse turbilhão, passou por essas barreiras, perdeu um pouco de um lado, ganhou um pouco do outro, e agora eu acho que está retomando, e acho que a importância do jornalista ele vai se reafirmar, mesmo com novos desafios, mesmo com novas tecnologias ou com outras barreiras que vão surgir no caminho. Muito obrigado, Rodrigo, pela entrevista, foi um prazer. E você que está nos ouvindo aí, não se esqueça de nos seguir no Instagram, @ConectaJornalista, e também no YouTube, Conecta Jornalista. Se liga no conteúdo!